Bom dia. Como parte da programação do 21º Encontro de Extensão, o ENEX, da Universidade Federal da Paraíba, estamos iniciando a e-tertúlia de número 7 da área de saúde, onde serão apresentados os projetos de extensão. Vou citá-los aqui. O projeto de extensão, a prática da terapia floral na extensão, e já adiantando, eles serão apresentados nessa ordem que eu estou colocando aqui. O segundo, musicalmente, os efeitos da música autobiográfica nas síndromes demenciais. O terceiro, ações de extensão no banco de dentes humanos do Centro de Ciências da Saúde. E o último, orientações de enfermagem para o preparo intestinal no exame de colonoscopia. Os avaliadores dessa e-tertúlia eu convido a se apresentarem, a professora Maria Cristina e a professora Bela. Pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Eu sou Maria Cristina Crispim, eu sou bióloga, sou vinculada ao Departamento de Sistemática e Ecologia, e é um prazer estar nessas apresentações de saúde. Eu gosto muito, aprendo sempre muito. É um prazer estar aqui. Prazer, professora. Bom dia, meu nome é Berla Moraes, eu sou docente do Departamento de Terapia Ocupacional do Centro de Ciências da Saúde, coordeno o projeto Afeto na Rua, e é uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês nesse momento de concretização da finalização desse processo. Muito bem, sejam bem-vindas também. Sejam todos bem-vindos, os apresentadores por projetos, os ouvintes, orientadores, coordenadores de projeto que estão presentes, tá? Vocês receberam, mas a gente vai rememorar aqui, né, um pouquinho do que vai ser a apresentação. Cada projeto tem 10 minutos para apresentar, certo? Desses 10 minutos, dois apresentadores podem fazer uso desses 10 minutos, não mais do que esses dois. Depois disso, a gente vai ter 5 minutos para os avaliadores, portanto, 2 minutos e meio para cada um deles, e mais 5 minutos para que o projeto possa responder às perguntas, às observações que forem feitas pelos avaliadores, num total de 20 minutos por projeto. A gente vai tentar seguir rigorosamente esse tempo, porque a gente sabe que, né, e a gente já entendeu isso desde o início do ano, que em atividades virtuais, se a gente não respeita o tempo, a coisa se estende demasiadamente, né? Então, a gente vai seguir esses 20 minutos. Eu gostaria de perguntar, antecipadamente, para os apresentadores dos 4 projetos, se vocês vão compartilhar alguma apresentação. Lembrando que não pode ser usado o vídeo para substituir a apresentação de vocês, tá? Pronto. Natália, de qual projeto mesmo, Natália? Musicalmente, tá. Natália, do projeto Musicalmente, e Rosiane, que é do último projeto, né, Rosiane? Não estou enganado, que é Orientações de Enfermagem, também vai apresentar. Pronto. Então, vamos dar início. Eu convido aqueles que vão apresentar do projeto A Prática da Terapia Floral na Extensão Universitária para iniciarem a apresentação. Se vocês forem compartilhar, podem usar aí a função compartilhar os slides, senão eu preciso que vocês abram suas câmeras para a gente, câmeras e microfones, né, para a gente poder vê-los e ouvi-los. Os demais, a gente solicita que mantenham tanto câmera quanto microfone desligado. Berta, José, Emanuel, gostaria que você controlasse o tempo, sim. E quando faltar 1 minuto para terminar a apresentação, você avisa eles. Só mediadores... Como?
Eu posso ficar avisando, faltam 3 minutos e depois 2 e 1 para... Pode ser, não tem problema também. Pronto, obrigado. Durante as apresentações, durante as arguições, as perguntas, ninguém pode interromper, tá, pessoal? Mais uma informação, se porventura cair a conexão, tanto minha, mediador, quanto do assessor, vocês continuem a apresentação, porque ela está sendo gravada, então isso não vai interferir, tá bom? Tá bom. Prontos para começar? Por mim, sim. Então vamos lá. À vontade, boa apresentação. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o projeto A Prática da Terapia Floral na Extensão Universitária, que é vinculado ao Departamento de Fisiologia e Patologia do CCS, né, da UFPB. Eu me chamo Berta Garcês, eu sou a bolsista do projeto, e eu curso o 3º período de nutrição na UFPB, tá? Este ano o nosso projeto ele foi desenvolvido com a participação de técnicos administrativos, docentes, discentes da UFPB e colaboradores externos, no total de 25 participantes, e ele foi articulado com a proposta curricular dos diferentes cursos, né, do Centro de Ciências da Saúde e Ciências Médicas. A gente teve esse ano a participação dos cursos de nutrição, enfermagem, odontologia, terapia ocupacional, farmácia, psicologia, medicina, e também contamos com a participação de terapeutas florais mais experientes. O nosso projeto, ele se destina à comunidade interna e externa da UFPB, e ele tem como objetivos principais a realização de um atendimento contínuo, utilizando a terapia floral. Nós utilizamos 2 sistemas, que é o sistema Saint Germain e Flor da Vida, manter um espaço para o treinamento dos discentes e desenvolver pesquisas utilizando a terapia floral. Além disso, nosso projeto, ele se propõe a contribuir com ações direcionadas à saúde mental, em quadros de ansiedade, depressão, estresse, medo, né, entre outros. Esse ano, por conta da pandemia, né, do Covid-19, a gente teve que adaptar a nossa metodologia, que passou a ser toda desenvolvida em ambiente virtual. Então, a nossa metodologia, ela contou de uma primeira etapa, que foi um nivelamento, com as aulas teóricas sobre o sistema Saint Germain e Flor da Vida para todos os participantes, e seguido do atendimento ambulatorial, que era feito virtualmente, né, e as nossas reuniões de discussão de caso clínico, que aconteciam no início a cada 15 dias e depois semanalmente, todas as sextas-feiras. E tudo isso foi realizado, né, como eu já falei, de forma digital. Esse ano nós realizamos 299 atendimentos, abrangendo a comunidade interna e externa da UFPB, só que ao contrário dos anos anteriores, esse ano a gente atingiu 88% dos nossos atendimentos foi ao público externo, né, e incluindo pessoas no interior do estado da Paraíba, pessoas de outros estados. A gente teve atendimento no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, e até no exterior também tivemos essa procura, mostrando que o projeto ele conseguiu alcançar o seu objetivo de manter esses atendimentos. Possivelmente, os quadros emocionais que foram desencadeados por conta da pandemia, eles proporcionaram essa maior busca pela terapia floral, né? Se a gente comparar com os anos anteriores, o projeto, com a mesma carga horária, a gente teve uma média de 150 atendimentos, e esse ano a gente praticamente dobrou. Um outro diferencial que a gente viu, que a gente teve esse ano, no caso, foi a utilização do Instagram, que o meu colega vai falar daqui a pouco, né? Esse ano também foi unânime o uso dos florais pelos próprios participantes do projeto, porque todo mundo, de alguma forma, foi atingido durante essa pandemia, né? Alguns tiveram Covid, outros tiveram familiares, até mesmo perdas durante esse período. Então, esse ano a gente teve bastante uso dentro do próprio projeto, ficando evidente a necessidade da gente se tratar, né? Nem sempre a gente se preocupa em cuidar da saúde de quem está cuidando, e esse ano isso ficou bastante evidente. Eu, particularmente, eu gosto muito da extensão universitária, porque a gente consegue, através dela, mostrar para a comunidade o que a gente está fazendo e aprender bastante com a comunidade. Esse ano o projeto como um todo, eu acredito que todos os projetos tiveram uma perda em relação ao contato físico, né? Mas em relação ao aprendizado, à troca de experiências, para mim foi bastante proveitoso, porque a gente conseguiu, mesmo que de forma virtual,
trocar informações, trocar conhecimento, né, através das nossas reuniões, das nossas reuniões de nivelamento, nas nossas reuniões de troca de experiências, né, do relato de caso. Eu vou chamar agora José, para ele falar um pouquinho mais do Instagram, que foi bastante importante no nosso projeto esse ano. José, pode falar. Bom dia, me chamo José, também sou estudante de nutrição, também participo do projeto e eu vou falar um pouquinho sobre uma nova inclusão que fizemos ao projeto esse ano. Tendo em vista a divulgação e a passagem de informações do projeto, nós criamos uma página de Instagram sobre ele, onde foram postadas semanalmente informações, curiosidades acerca tanto da terapia floral como um todo, como dos dois sistemas que nós trabalhamos, postagens nos stories, no feed do Instagram mesmo, para cada seguidor receber, e também houve interação com outros projetos, e divulgação por meio de live e postagem nos stories. Houveram lives em conjunto com o projeto Conversas de Quinta, onde o nosso projeto foi divulgado, e também, além disso, o Instagram também serviu como canal de contato entre o público e o projeto. Dúvidas e informações foram resolvidas por meio de mensagens no direct, individualmente, e na página do projeto também constava o link por onde eram feitos os atendimentos, os agendamentos para os atendimentos, onde os interessados podiam solicitar o horário por meio da plataforma digital, onde a gente entrava em contato com os terapeutas e marcávamos os horários. Visando a situação de distanciamento social e da pandemia, tudo isso contribuiu para o sucesso do projeto. E é isso. Pronto. Ainda temos tempo? Tem sim, 4 minutos. Não, é só isso mesmo. Não sei se o José vai querer falar um pouco mais da experiência dele. O Instagram, ele foi bastante importante, porque no início, a gente fez ele para divulgar o projeto, que o projeto continuaria, né? Porque como ele funcionava dentro da universidade, a gente não tinha mais como ir para a universidade, então a gente criou o Instagram para estar divulgando que esse projeto estaria ativo e como estaria sendo feito. E aí, a partir daí, a gente teve uma grande procura de informação, com o pessoal querendo saber como é que podia se inscrever, até para participar do projeto, ou então para atendimento. Aí a gente fez essa parte que José explicou, de linkar uma página para fazer os agendamentos, né? E isso provavelmente fez com que o nosso número de atendimentos crescesse bastante, nessa procura a partir da divulgação do Instagram. A gente praticamente, que nem eu falei, a gente dobrou o número de atendimentos esse ano por conta do meio dessas plataformas digitais, né? E no mais, se quiser já passar para os professores e para as dúvidas, eu acredito que está tudo ok. Muito bem, obrigado pela apresentação de vocês. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Maria Cristina, que terá 2 minutos e meio para fazer suas questões ou observações. Por favor, professora. Obrigada, professor Maurício. Berta e José, fico feliz, né, em ver que o fato da gente ficar isolado agora foi tão melhor para os projetos de extensão. Eu senti a mesma coisa com o nosso. A primeira pergunta que eu vou fazer, como eu não sou da área, é que vocês me falem um pouquinho sobre como é essa terapia floral. Eu conheço o nome, mas eu não conheço os detalhes. Aí, se vocês puderem me ensinar um pouquinho, eu gostaria. Eu já respondo agora ou espero outra professora? É só essa pergunta, professora Maria Cristina? Não, eu tenho mais. A senhora faz todas as questões, que daí depois eles têm 5 minutos no total para responder a todas elas. Tá? Porque ela respondendo a primeira, poderia estar respondendo já várias, mas enfim. Então, a outra seria se a questão das flores, o poder terapêutico dela estaria mais associado com a própria espécie em si ou com o odor ser mais forte ou menos forte? Porque, como te falei, eu não entendo nada dessa relação. E como é que foi a aceitação dos pacientes, né, por esse atendimento, inclusive online, né, pelo Instagram, com o auxílio de vocês à distância? Então, se eles gostaram, se eles deram retorno.
se eles mostraram melhorias, se eles ficaram satisfeitos. E é isso. Muito bem, professora. Vou passar para a Berla para também fazer suas perguntas. Gostaria de parabenizar a Berta e José pela apresentação, né? É importante que a gente tome conhecimento da grandeza, né, das extensões que foram afetadas, né, ao longo desse período. Se sobressair também, diante dessas medidas de isolamento social, propor algo que levasse sentido à população, né, e trouxesse um bem-estar, né, dentro desse contexto da terapia de florais. A minha questão seria assim, como se dava o atendimento, né? Como se dava todo o processo de atendimento, vocês disseram que dobrou, né, a quantidade de atendimentos, como se dava esses atendimentos, esses agendamentos, a indicação dos florais, como eles tinham acesso a esses florais, se tinha algum protocolo que vocês criaram ou seguiam, né, para estar dando um acompanhamento a essas pessoas. E o que marcou, assim, para a formação de vocês enquanto estudantes, a participação desse projeto? Certo. Bom, vou começar pela pergunta da professora Maria Cristina. A terapia floral, ela trabalha no nível vibracional, certo? A gente é feita uma sintonização, tem pessoas que têm uma maior sensibilidade, elas fazem uma sintonização, e a partir dessas flores, ela faz o que seria um remédio, por assim dizer, mas não é um remédio químico. Ele trabalha num campo sutil de vibração, de energia, e a gente trabalha muito com questões ligadas ao psicológico, né? A gente tem muito atendimento em casos de depressão, ansiedade. Então, a terapia floral, ela trabalha dessa forma. É como se fosse um medicamento, só que um medicamento vibracional, extraído de flores. A questão do odor da flor não interfere, pelo menos não no floral em si, porque como ele já vem dentro de um frasquinho, né? A pessoa não sente o cheiro da flor em si, mas essas flores, elas estão relacionadas a sentimentos, que aí a pessoa que faz a sintonização, ela quem, né, relaciona. A gente tem uma tabela, a gente tem um livro, na realidade, que fala sobre as características de cada flor, para que ela é mais indicada, né, e aí eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Com relação a como era feito os atendimentos, acho que até José pode falar mais, porque ele tomava conta do Instagram, né? Mas, assim, os atendimentos, eles chegavam para a gente e eram repassados para os terapeutas e eles agendavam com o teragente. Então, agendava de acordo com ele, a gente tinha uns horários pré-estipulados, mas, assim, em casos excepcionais, a pessoa que trabalhava, então fazia um atendimento, variava de acordo com o interagente e o terapeuta, né? Eles escolhiam, inclusive, a plataforma, se ia ser pelo Google Meet, se ia ser pelo WhatsApp, então ficava muito a critério de cada terapeuta. José, se você quiser completar. Então, foi basicamente do jeito que o Berta falou. Os pacientes entravam em contato pelo link do Instagram e selecionavam entre os 5 terapeutas que a gente tinha disponíveis em cada horário que eles tinham individualmente. Daí, cada paciente, entrando em contato com o terapeuta, eles decidiam entre si a plataforma melhor que seria atendido, o que atenderia melhor os dois. Poderia ser por meio de uma reunião no Meet, uma ligação de WhatsApp ou até uma ligação de telefone mesmo. A gente proporcionou um questionário, tipo uma ficha de atendimento, que foi feita também para guiar as consultas e conseguir... Desculpa, eu não estou conseguindo lembrar a palavra. Estou um pouquinho nervoso. É que a gente tinha uma ficha, porque, assim, no atendimento ambulatorial, a gente tem a ficha no papel. Então, a gente adaptou essa ficha para virtual e o terapeuta, ele ia preenchendo à medida que ia fazendo a entrevista com o interagente. Entendeu? Então, era tudo realmente virtual. As nossas fichas, toda a parte de atendimento foi virtual. Eu acho que eu fiquei
faltando uma pergunta da professora Maria Cristina, que eu não estou lembrada qual foi, acho que é a última. E com relação para mim, o que foi esse projeto foi, assim, diferente. Eu já tenho uma outra formação, também pelo UFPB, e participei de projetos de extensão, mas sempre presencial. E esse ano a gente teve que fazer tudo virtual. Então, a gente tem 25 participantes do projeto, eu conheço só alguns pessoalmente, que são as pessoas que estão do curso de nutrição. Eu não tive a capacidade de conhecer todos, mesmo que ligar a câmera é diferente, né? Mas foi bastante proveitoso para mim. Eu já tenho uma formação em terapia floral por outro sistema, que é o sistema de Bach, que é o primeiro, né, por assim dizer. E eu me interesso muito por essa área de terapias alternativas, as PICs, né? Então, para mim, foi excelente esse projeto, mesmo no virtual. Na realidade, foi até muito interessante, porque a gente teve contatos com pessoas que talvez nós não teríamos, se fosse somente no presencial. Então, a gente tem que ponderar os dois lados. Mas, para mim, foi muito bom. Para a minha questão profissional, eu pretendo atuar na área de terapias, né, alternativas, essas terapias complementares, na realidade. Já tenho algumas formações, eu tenho acupuntura, etc. Então, para mim, foi excelente o projeto. Mas eu fiquei faltando responder alguma pergunta. É muito simples, só tiveram feedback das pessoas, se elas melhoraram, se elas... Sim, nós tivemos... sim, nós fazíamos o acompanhamento, nós fazemos a primeira consulta e estamos sempre em contato. Alguns casos a cada 15 dias, uma vez por semana, depende da interação entre o interagente e o terapeuta. Muitos retornaram para o segundo, terceiro, até quinto atendimento, certo? Então, nós fazíamos atendimento, fazíamos a escolha dos florais, receitávamos esse floral e indicávamos, olha, você pode ir adquirir em tais farmácias aqui em João Pessoa que fazem essa manipulação. Daí, há tantos dias, a gente entrava em contato de novo, e aí, melhorou? Não, eu estou sentindo outros sintomas. Então vamos fazer uma nova visualização, vamos manter esse floral, vamos modificar. E é sempre que surgia alguma dúvida, a gente levava esses casos para serem discutidos, né? Porque às vezes, principalmente o pessoal que começou agora, que é o meu caso, por exemplo, primeiro ano nesse projeto, para justamente pegar a indicação melhor, uma melhor forma de trabalhar com o pessoal que é mais experiente. Mas a gente sempre teve o acompanhamento e nós tivemos muitos casos de pessoas relatando melhora do quadro. Porque esse ano a gente teve muita questão, principalmente nos primeiros meses, relacionadas a processos da pandemia, né? Muita preocupação, muito medo, muita ansiedade. E as pessoas estavam muito, assim, sem saber o que fazer. E a gente teve uma procura muito grande com esses quadros. E aí depois as pessoas relataram, não, agora eu estou conseguindo me concentrar melhor, agora eu estou conseguindo ter mais paz de espírito para poder pensar o que eu vou fazer. E aí foi sempre assim. Dá para fazer só um teste com exercício? Sim, a gente tem 3 minutos ainda. Tanto Berla, Maria Cristina, se quiserem aproveitar, fiquem à vontade. Qual o perfil das pessoas que buscaram as terapias de florais? Eram estudantes, profissionais? Vocês têm assim, uma ideia do perfil que buscaram vocês, ou nesse levantamento que vocês fizeram, vocês não conseguiram ter acesso? Temos. A maioria foi mulher. Nós tivemos muita mulher. Não sei dizer as porcentagens, mas assim, mais de 80% eram mulher. Pessoas que estavam naquela faixa, o grupo de risco, mas que eram ainda ativas. Então, elas precisavam sair para trabalhar, mas elas estavam quase no grupo de risco, né? Em torno de uns 45 anos, 55. Nós atendemos muitos funcionários, tanto da área de saúde, tivemos também muito atendimento de professores, porque as aulas passaram a ser todas online, né, e os professores ficaram todos sobrecarregados. Então, foi sempre essa faixa, mais mulher, a faixa etária entre 45 e 55 anos. Tivemos alguns casos de crianças e alguns casos de idosos, mas a grande maioria foi isso. E diferente dos anos anteriores do projeto, onde a maioria dos atendimentos foram com estudantes da universidade, esse ano teve muito público externo que procurou o projeto, e professores, terceirizados, outro público. Foi bem diferente esse ano. Muito bem.
Então, agradecemos a apresentação de Berta e José Roberto, agradecemos as avaliadoras também, e a gente agora passa para o segundo projeto. Musicalmente, os efeitos da música autobiográfica nas síndromes demenciais. Se eu não me engano, a apresentadora desse projeto falou que iria compartilhar, correto? Isso, eu vou compartilhar algumas fotos. Eu já posso colocar? Pode colocar, peço que abra a sua câmera também. E quando estiver pronta, você dá o ok para a gente começar a contar o tempo. Tá bem. Vê se vai aparecer aí. Uhum. Pronto, já está aparecendo. Sim. Pronto, posso começar já. Então, por favor, à vontade. Bom dia a todos. O meu nome é Natália, sou aluna bolsista do projeto Musicalmente, os efeitos da música autobiográfica nas síndromes demenciais. O projeto esse ano também teve que passar por grandes modificações, porque o nosso objetivo original era realizar sessões de música presenciais com pacientes diagnosticados com síndromes demenciais do hospital universitário. Então, a gente fazia esse processo no ano anterior, totalmente presencial, e eram sessões individuais, que a gente levava instrumentos, a gente fazia um repertório baseado no gosto pessoal de cada paciente e tentava visualizar ao longo dos meses que a gente fazia esse acompanhamento longitudinal se haveria alguma melhora de sintomas comportamentais. E no ano passado, o nosso resultado foi bem positivo. No entanto, com a pandemia, desde o processo seletivo do projeto, a gente teve que adaptar tudo para o modo online. E o que é que pensamos? Primeiro de tudo, nós tínhamos grandes dificuldades, porque como o nosso público era majoritariamente de idosos, o acesso deles às redes sociais, às próprias ferramentas, como o Google Meet, era mais difícil. Então, a gente teve que contar bastante com o apoio de cuidadores, de familiares, para entrarmos em contato com eles. Mas antes disso, a gente tentou adaptar o nosso Instagram do projeto, que já existia, mas ele não era tão ativo, então começamos a publicar mais sobre o que o projeto fazia, sobre os efeitos da música nas síndromes demenciais, que tem um efeito benéfico, não só em sintomas psicológicos, mas em distúrbios do apetite, distúrbios motores. A gente tentou fazer mais um processo de educação e conscientização. Tanto é que o nosso público no Instagram passou a ser também de estudantes, de jovens. A gente teve uma mudança desse público, uma ampliação, que antes eram apenas os pacientes. Então, a gente se reuniu várias vezes pensando em alternativas e inovação para trazer para o nosso Instagram. Então, com isso, veio a ideia do nosso quadro Música ao Vivo. A gente criou até um canal no YouTube, postamos os nossos vídeos lá, que basicamente nós nos juntamos à distância, né, cada um na sua casa, e gravamos algumas das músicas preferidas dos pacientes que a gente tinha atendido no ano de 2019. Então, fizemos uma apresentação, cada um cantando, tocando o seu instrumento, e juntamos esses vídeos e enviamos para os pacientes inicialmente, publicando também no nosso perfil. A gente obteve um ótimo retorno das pessoas que gostaram muito, que se sentiram bem, que evocaram bastante memórias com essas músicas, que a maioria são músicas antigas e são músicas, assim, de cunho sentimental mesmo. Principalmente para os nossos pacientes, que são aqui do Nordeste, músicas como o forró sempre trazem lembranças da infância, das festas juninas, e a gente obteve esses relatos. Além disso, a gente sentiu a necessidade de interagir ainda mais com esse público. Então, além do musical vivo, a gente criou o Musical Game, que basicamente é um jogo de adivinhação. A gente colocava trechos de músicas sem a letra, claro, só a melodia mesmo, e colocava para as pessoas tentarem fazer esse jogo da memória, de adivinhar quem era o cantor, qual o nome da música, e as pessoas interagiram bastante e também gostaram. Sendo que não paramos por aí, sentimos ainda a necessidade de ter aquele contato mais íntimo com os nossos pacientes, porque ano passado a gente via os pacientes toda semana, então foi uma quebra muito grande nessa longitudinalidade.
e pensamos em alternativas para manter essas sessões de música através do Google Meet. Foi a ferramenta que a gente encontrou para colocar isso em prática. Então, depois de fazer roteiros, de pesquisar, a gente pegou até um documento da Associação Brasileira de Musicoterapia que fazia o roteiro de como fazer uma sessão de música online, e a gente tomou esse documento como referência e fizemos alguns testes e deu certo, tivemos o apoio dos pacientes, de seus familiares, e conseguimos, mesmo à distância, colocar em prática essas sessões de música. A gente tinha sempre um mediador que entrava em contato com o paciente, fazia as perguntas, e tínhamos os extensionistas que faziam a parte das apresentações. Como pelo Google Meet é meio complicada a questão da sincronização, então nem sempre a gente podia ter um extensionista tocando e outro cantando ao mesmo tempo, por conta da questão de conexão, às vezes não daria muito certo. Então, a gente tinha a mesma pessoa tocando e cantando, e várias pessoas participando dessa sessão. E dentro disso, a gente avaliava antes como é que estava a questão dos sintomas desses pacientes na quarentena, se havia piorado com a questão do isolamento, sintomas de depressão e ansiedade, e contamos com a ajuda de estudantes de vários cursos, não só de medicina, mas de terapia ocupacional, estudantes do próprio curso de música. E essa aqui é a nossa paciente que mais participou, dona Natália, das sessões ao vivo. A gente começou com ela em julho e até hoje mantivemos esse acompanhamento semanal, e está sendo uma experiência muito gratificante, muito divertida, apesar dos empecilhos com questão de conexão, questão de conhecimento, né, em relação às redes sociais, que às vezes é mais difícil essa adaptação, mas mesmo assim a gente tem conseguido vencer esses obstáculos. Agora eu gostaria de convidar minha colega Laís para complementar um pouco da minha fala sobre o nosso Instagram. Certo. Me sinto muito contemplada pela fala de Natália. Ela explicou um pouco de como a gente tem atuado no Instagram. E é basicamente isso, porque com o distanciamento social, a gente buscou novas maneiras de estar mais próximo, né? Então, a gente acabou recriando caminhos e metodologias. E, por exemplo, por meio do Instagram, o Musicalmente expandiu bastante a sua atuação e utilizou, como foi citado por Natália e visto nas imagens, o música ao vivo, em que justamente os voluntários, eles cantavam e tocavam a música, depois esse vídeo é editado e mostrou um grande engajamento do público. Além disso, a gente teve esses musical games, mas também a gente teve quizzes e também indicações de lives, de materiais audiovisuais que falem um pouco sobre síndromes demenciais. Então, mostra justamente o papel do Musicalmente também de estar buscando ensinar sobre este assunto para aquele público do Instagram. E assim, eu peguei um pouco das estatísticas que a gente teve no Instagram do projeto, do aumento do engajamento do público. E assim, a gente percebeu que, por exemplo, em relação aos quizzes, comparado com os stories normais, convencionais, até então postados no Instagram do projeto, a gente teve um aumento, um alcance maior que 36%. E também comparando com o Musical Game, que são justamente esses jogos interativos em que os voluntários eles tocavam com determinado instrumento para que você adivinhasse qual que é a música, a gente teve um engajamento com um alcance maior que 84% comparado às outras postagens, certo? Faltam 3 minutos. Enfim, e aí a gente percebe também que nós tivemos um alcance principalmente para o público feminino. Mais de 60% do nosso público é de mulheres e também mais de 40% é entre 18 e 24 anos. Então, mostra justamente uma ampliação daquele público-alvo do projeto, que antes era pacientes com síndromes demenciais do ambulatório do HU. E agora a gente tem não somente o acompanhamento desses indivíduos por meio do Instagram, muitos acompanhantes também conhecem já a plataforma do Instagram, mas a gente também tem alcançado os estudantes, que é o público que está ali também mais engajado nas redes, no mundo virtual. E assim, por meio disso, a gente percebe que o Musicalmente ele tem se mostrado como uma plataforma de entretenimento, mas também de informação e também de estímulo e divulgação dos ideais do projeto. E a gente percebe claramente que é reconhecido por esse público também, a partir do feedback deles, a importância da música no dia a dia, na melhora da qualidade de vida, do bem-estar, no estímulo também das próprias habilidades cognitivas. E, assim, basicamente é isso que eu queria falar no momento, que
Musicalmente, ele tem descoberto e utilizado novas metodologias, novos caminhos, e a gente tem ampliado o nosso público e o retorno está sendo bem positivo, desse engajamento maior nas redes também. Mais alguma coisa para falar, Natália? Creio que seja isso. Agora, se os professores tiverem dúvidas, a gente está pronto para discutir com vocês. Ok, obrigado, Natália e Laís. Professora Berla. Gostaria de parabenizar a Natália e Laís, né, pela apresentação do trabalho. A coordenadora, acabei me esquecendo o nome, mas também parabéns à coordenadora. Como? É Manuela. Parabéns pela proposta, né, do trabalho. E, assim, a readequação que vocês buscaram fazer, né, para que as pessoas com demência elas pudessem ter, de certa forma, acesso, né, a uma forma de intervenção. A gente sabe que as pessoas em situação que estão demenciadas e as pessoas idosas, elas tiveram um prejuízo maior nesses períodos de isolamento social. Então, buscar formas de ter alcance a essas pessoas através da música, né, que embala a nossa vida, nossas emoções, assim, é bem especial. Então, parabéns pela proposta. Eu queria ver com vocês, né, uma pergunta que pode ser para as duas. Eu vou, assim, o alcance que vocês tiveram, né, assim, pelas redes sociais, ele foi muito de estudantes, né? E assim, no YouTube, como que foi essa experiência de ter a divulgação do trabalho de vocês no YouTube e, assim, o quanto que esse trabalho contribuiu para a formação acadêmica, cidadã, né, pessoal de vocês, né, passando por esse processo de readequação e pensando numa vida profissional futura. Professora Maria Cristina. Quero também parabenizar, aliás, parabenizar todos os trabalhos, porque todos eles são muito bons, realmente. Eu gosto muito de aprender, né? Novas formas de tratamento e de terapias. Eu também sou muitas terapias alternativas. Então, o meu questionamento vai ser simples, assim. O público-alvo de vocês eram mais pessoas com processos de demência e pessoas também mais idosas, né? Era o que vocês vinham desenvolvendo ao longo do tempo, e algo mais pessoal. E aí, com essa necessidade de mudar, né, de ser online, vocês mesmos disseram que o próprio público mudou. Então, eu né, foco também na questão da professora da Berla, né, como fazer para que essas outras pessoas também não deixem de ser acompanhadas, né, essas pessoas mais idosas, nem que seja através de apoio, né, dos familiares. Mas como é que vocês perceberam essa mudança e que desafio isso foi para vocês também, no sentido de estar com um público completamente diferente? E a outra pergunta acho que vocês já falaram, é a questão do feedback, né? Se as pessoas realmente depois retornam, dizendo que melhoraram, tipo, agradecendo, alguma coisa assim. Certo. Então, vamos ouvir vocês. Eu posso começar, tá, Natália? Aí você... Então. Tá bem, tudo bem. Pode falar. Então. Não, pode começar, se quiser falar. Tá certo. Assim, quanto à experiência pessoal, eu gostaria de dizer que, assim, no Musicalmente, eu entrei, assim que eu entrei no curso, e no início do curso a gente não tem muito contato com os pacientes, então, assim, a contribuição do Musicalmente desde o início, desde o período presencial e até hoje, também por meio das sessões virtuais que eu acompanho, é muito enriquecedor, porque a gente está lidando com o paciente, está aprendendo a dialogar também, a oferecer um melhor acompanhamento. Então, assim, é muito, muito gratificante eu participar do projeto, e eu sinto que o crescimento, assim, para mim, pessoal e profissional, eu vou levar para a vida toda. E, assim, quanto ao público, como já ressaltado, a nossa mudança foi mais uma mudança de ampliação do público, porque o público que a gente já atendia, a gente buscou manter uma longitudinalidade desse atendimento a partir das sessões virtuais pelo Google Meet. Então, assim, na verdade, a gente teve que lidar com ampliação, né? E não somente nosso público mudou, não é que nós deixamos de acompanhar os pacientes idosos, nós ampliamos.
E sim, isso trouxe alguns desafios, mas eu acho que a partir da união dos extensionistas, com dicas e também sugestões de como que a gente poderia estar incentivando, estar sendo um veículo e um instrumento de disseminar mais conhecimento também sobre as síndromes demenciais, mas também não deixando de enviar, por exemplo, o link do vídeo do música ao vivo que a gente posta no Instagram para aquele paciente ou para o acompanhante do paciente, que a gente tem os contatos no WhatsApp, número de telefone. Então, a gente sempre buscou manter essa longitudinalidade no cuidado e esse acompanhamento, inclusive agora no período de distanciamento social. É isso. Aí, Natália, pode complementar. Pronto. Sobre a questão do YouTube, que a professora Bala perguntou, a gente encontrou como um meio mais fácil de divulgar, porque alguns dos acompanhantes não tinham Instagram. Então, como a nossa plataforma principal é o Instagram, foi uma maneira alternativa de enviar esses vídeos, sem ser uma forma tão pesada assim, digamos, de enviar o vídeo, o arquivo, para o WhatsApp de cada um. Então, a gente achou o YouTube a maneira mais fácil de enviar os links. Sobre a questão da experiência pessoal, eu concordo muito com a Laís. A minha experiência, assim, foi muito engrandecedora desde o começo, porque é o lado humano da medicina, sabe? É aquele lado que a gente aprende a ter mais tolerância, a lidar não só com pacientes idosos, mas com pacientes idosos que têm certas limitações por conta das demências. Então, a desenvolver a paciência, a tolerância, o respeito, coisas que eu acho que vão me acompanhar para a minha vida profissional inteira, em lidar com esses pacientes de todas as idades, na verdade. Fora isso, a questão do público geralmente foi essa ampliação, a gente não deixou de ver os nossos pacientes, a gente só aumentou, porque a gente viu que no Instagram o público jovem é muito mais engajado, então, não só para aquele público idoso com as sessões de música, mas a gente também atendia esse público jovem com quiz sobre aquele tema, que os estudantes gostam sempre de responder questões, de aprender de uma maneira mais interativa. E também divulgando os conhecimentos, que a música, ela é terapêutica, ela não é só algo que é vista como hobby, ela consegue ser terapêutica, e existem estudos que comprovam isso. Então, a gente divulgou esses estudos, esses resultados, e como a gente aplicava isso no nosso projeto. E sobre a questão do feedback, os acompanhantes, geralmente, eles sempre falam para a gente a melhora, e a gente percebe, porque como a gente acompanha por muitos meses esses pacientes, a gente, no começo do acompanhamento, a gente faz um questionário, que é o NPI, o Inventário Neuropsiquiátrico, que vê esses sintomas comportamentais, e cerca de 3 meses depois, até um pouco mais, dependendo do caso, a gente reaplica o mesmo questionário, e vê que alguns dos sintomas, eles diminuíram a intensidade, e tem alguns que até desaparecem. Com acompanhamento, toda semana, individual, não é qualquer música que é terapêutica, é a música que é especial na história de vida de cada paciente. Então, a gente vê isso no rosto dos pacientes, a gente vê isso no feedback dos familiares, e a gente também vê isso nos números, a partir dos questionários que a gente aplica. Eu tinha outra pergunta. Agora eu me lembrei, com relação a escolha musical, assim, a escolha das músicas para montar os quiz, né, para montar toda a estrutura que vocês montaram, porque assim, vocês tinham um público idoso que tem um repertório musical e também tem um público assim, jovem, né, que também entrou nessa vibe, né, então assim, como que foi essa seleção musical, assim, a partir de que critérios, né, que vocês foram elegendo isso? Se tiver tempo de resposta, acho que ficaria legal vocês mostrarem um pouco da proposta. Pronto, a gente montou uma entrevista musical, na verdade, que a gente pegou como base um documento que é utilizado por uma ONG da Espanha, que é bem, assim, adiantada nessa área, que é a Música para Despertar. Depois, se vocês quiserem pesquisar, o trabalho dessa ONG é bem interessante. E eles usam uma entrevista musical com as músicas locais. Então, a gente teve que fazer uma adaptação para as músicas da nossa cultura, as músicas nordestinas, as músicas populares brasileiras, e a gente, para isso, teve um auxílio de uma professora da educação musical, que é a professora Sabrina. Ano passado, ela auxiliou a gente a montar essa entrevista. Esse ano, infelizmente, ela não participou mais com a gente, porque ela saiu da instituição, mas ela nos ajudou nesse princípio, e a gente continua usando esses documentos, e a gente aplicou isso para os pacientes e construiu um banco de dados. De cada paciente, a gente tem uma playlist, e a partir dessas playlists, a gente viu quais músicas se repetiam mais, ou seja, assim, qual música que estava mais no gosto desses pacientes. A gente escolheu algumas e montou aqueles vídeos, e a maioria dos vídeos do Musical Game são músicas até antigas, que não são nem do gosto
assim, popular dos jovens, mas, surpreendentemente, eles acertam, e a gente coloca isso também como um desafio para resgatar da memória, porque, às vezes, se for uma música, assim, que está muito conhecida no momento, fica fácil de acertar, né? Aí a gente, às vezes, coloca de propósito uma música mais antiga, e tenta seguir sempre uma temática. Um dia é música de forró, na outra semana mais um MPB, e a gente vai, assim, temático. E, às vezes, eles acertam mesmo, eles surpreendem, não só as músicas mais atuais. Acho que é isso. Além disso, a gente também já fez votação no Instagram sobre qual música vocês querem no próximo Música ao Vivo. E aí foi votado pelo próprio público entre as opções dadas lá. Então é muito interessante também ver esse engajamento. E só um detalhe que eu acabei lembrando aqui agora, em relação a esse feedback do público, é que a gente percebe também que os próprios estudantes que estão acompanhando, eles acabam levando os ideais do projeto para a própria família, ver aquele seu avô, aquele seu tio mais velho que está com um determinado quadro e usa música. E já veio uma colega minha me avisar, eu vi o Instagram do projeto, eu acabei utilizando a música com meu avô, ele super interagiu e ele lembrou da sua juventude. Então, assim, é muito interessante ver esse impacto para além do que... Certo, terminou o tempo, mas é basicamente isso. Esse impacto do Musicalmente para além daquilo que a gente planejou inicialmente na criação do projeto. É isso, muito obrigada. Tá certo, Natália, Laís, a gente que agradece a apresentação de vocês. E vamos para a nossa terceira apresentação. Ações de extensão no Banco de Dentes Humanos do Centro de Ciências da Saúde. Quem serão os apresentadores? Oi, bom dia. Bom dia. É só você, Fernanda? Só sou eu. Muito bem. Vai compartilhar alguma apresentação? Não. Vai ser só eu falando mesmo. Tá ok, então. Tá pronta? Estou pronta. Então vamos lá, Fernanda. Seja bem-vinda e boa apresentação. Obrigada. Bom dia. Como eu disse, eu sou Fernanda Mendes, eu sou extensionista, bolsista do Ação de Extensão no Banco de Dentes Humanos, do CCS da UFPB. Eu faço parte do terceiro período do curso de odontologia. O projeto é coordenado pela professora doutora Raquel Venâncio Fernandes Dantas, e eu vou agora trazer um pouco das ações realizadas nesse ano 2020, com as devidas readequações, e por causa da pandemia, e como essas atividades contribuíram para o desenvolvimento cidadão e estudantil meu e dos outros extensionistas. Os objetivos da extensão do Banco de Dentes é divulgar o dente como órgão e a importância da sua doação para a realização de pesquisas e atividades acadêmicas, porque as pesquisas que utilizam dentes humanos, elas precisam passar pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, e depois os pesquisadores vão pegar os dentes na sede do Banco de Dentes. E as disciplinas que utilizam os dentes humanos, como a anatomia odontológica, ela pega emprestado os dentes no Banco de Dentes. E o objetivo do projeto é recente doação, tanto de dentistas parceiros, quanto da comunidade no geral, e os extensionistas. Limpa, cataloga, armazena e empresta os dentes para fins acadêmicos. Os parceiros, eles são os dentistas. Toda vez que eles fazem uma extração de dente em um paciente, ele explica para o paciente que aquele dente é um órgão e que pode ser doado, e pergunta se o paciente quer doar o dente para o banco de dentes. Se o paciente aceitar doar, o dentista dá o termo de consentimento livre esclarecido, para o doador ele assina, o dentista armazena esse dente e, posteriormente, os extensionistas vão lá e levam para a sede do banco. O banco, ele utiliza, através de ações educativas, a promoção da valorização do dente como órgão e conscientiza a importância da doação dos dentes humanos. Os dentes são coletados no curso de odontologia, na clínica da UFPB, nos postos de saúde, nos consultórios odontológicos e na comunidade no geral. Como eu disse, a doação só é realizada depois do termo de consentimento livre esclarecido. E lá na sede do banco, passa pelas etapas de limpeza, separação, armazenamento e retirada, tanto pelos professores que vão utilizar os dentes nas disciplinas, quanto pelos pesquisadores. E as redes sociais, elas são utilizadas como ferramentas indispensáveis na divulgação do projeto, porque, assim, pelas redes sociais, que foi muito utilizada nesse ano 2020, possibilita que o conhecimento seja levado para o público externo, leigo, e para os discentes que, porventura, não tiveram
suas campanhas de divulgação da universidade. As redes sociais também são importantes meios de divulgação realizadas pelo projeto e também é uma forma de divulgar, de levar o conhecimento para o público-alvo e sanar suas possíveis dúvidas. Na UFPB, as doações de dentes são provenientes das disciplinas de odontologia de cirurgia 1, cirurgia 2, clínica integrada do Departamento de Clínica e Odontologia Social, residência em cirurgia bucomaxilofacial e desde o início da graduação em odontologia na UFPB já tem contato com os dentes doados, porque no segundo período nós temos acesso à disciplina de anatomia odontológica, que nós vemos os dentes que são retirados lá das dentes. O público-alvo interno da extensão são os docentes, discentes do curso de graduação, técnico do laboratório, alunos de pós-graduação e pesquisadores no geral. Já o público-alvo externo é a comunidade, os cirurgiões e dentistas e os pesquisadores. A extensão desse ano contou a coordenadora Raquel Venâncio, a coordenadora adjunta Ana Karine, né? A auxiliar técnico, que é Josiane, e 4 colaboradores, Roberta, Marcos, Daiane, Rosângela, 5 colaboradores, e Sônia. E a extensionista bolsista sou eu, Fernanda, e conta com mais 7 extensionistas voluntários, Aline, Anderson, Anthony, Fernanda Marques, Catarine, Tiago e William. Com a pandemia da Covid-19, o banco precisou passar por algumas readequações e nós utilizamos muito as redes sociais a fim de alcançar os objetivos da gestão. Nós utilizamos o Instagram, projeto que já existia, e o Twitter, que foi criado em 2020 para aumentar o contato com o nosso público-alvo. Teve um aumento expressivo na quantidade de seguidores. Hoje possuímos mais de 700 seguidores. Teve um aumento de cerca de mais de 200 seguidores nas redes sociais. Com isso, nós conseguimos aumentar o nosso público-alvo. O WhatsApp é uma ferramenta também muito importante para diálogo entre os chefes da extensão, e nós sempre realizamos reuniões para saber de temas abordar nas redes sociais e como vamos realizar as estratégias da extensão. Algumas atividades realizadas foi a criação de um artigo de revisão de literatura sobre banco de dentes. Nós participamos de um treinamento virtual com a técnica do laboratório, Josiane, sobre como os extensionistas devem proceder, desde o momento do contato com os dentistas parceiros até as etapas realizadas na de dentes, que esse ano não foi possível realizar por conta da pandemia. Mas mesmo assim, a gente teve o treinamento. Nós divulgamos bastante nas redes sociais que o dente é um órgão através de postagens periódicas realizadas nas redes sociais, linguagem simples e esclarecedora, mas sem perder conteúdo. Nós orientamos e estimulamos o armazenamento correto dos dentes extraídos para posteriormente serem doados ao banco de dentes. Nós entramos em contato com os dentistas parceiros do projeto, nas redes sociais ou de e-mail, para que eles continuem fazendo a arrecadação, para quando as atividades retornarem, os extensionistas irem lá e fazer a coleta dos dentes que foram arrecadados durante o período da pandemia. E os parceiros deram esse feedback de que estão continuando com o armazenamento dos dentes e, posteriormente, os extensionistas vão lá coletar. Nós explicamos nas redes sociais o funcionamento do banco de dentes, o que um banco de dentes faz, para onde são destinados os dentes, quais documentos são necessários para o dente. Explicamos ainda que o dente não pode ser comercializado. Tudo isso para conhecimento ao nosso público-alvo. E, ainda mais, para levar conhecimento, nós fizemos e ainda estamos fazendo postagens explicando sobre os dentes de leite, sobre o que são os dentes descidos, quais dentes permanentes existem, os nomes deles, as especificações que cada dente possui. Porque isso é importante que todos tenham conhecimento dos órgãos que possuem no seu corpo. E ainda a gente realizou diversos quizzes, que são uma espécie de joguinho de perguntas e respostas através do Instagram Story, com os temas de anatomia dental, o que nós falávamos na postagem, depois de um tempo a gente fazia pergunta no Instagram Story por forma de quiz, para gerar interação com o nosso público-alvo e fazer com que o conhecimento que a gente passou para eles seja fixado, porque as pessoas gostam muito de responder essas perguntas. E outra atividade que nós realizamos foi muito importante,
entre o Banco de Dentes e o Museu de Ciências Morfológicas, que é outro projeto de extensão. O museu ele vai levar conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano para todos que o visitarem. E o Banco de Dentes teve um papel fundamental nesse processo. Aí nós doamos ao museu uma arcada dentária completa, com os 32 elementos dentários, para ser usado na parte do sistema digestório. Isso mostra a importância do banco levar conhecimento para o povo. E, para finalizar, assim, nós, apesar da suspensão das atividades presenciais, nós realizamos de maneira remota, nós percebemos que de maneira remota conseguiu cumprir com seus objetivos, pois a gente conseguiu levar conhecimento para o público-alvo, e assim a gente conseguiu gerar educação inclusiva e equitativa e de qualidade, que é o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável. Porque a gente explicou tudo que o dente era um órgão, como funcionava cada dente, qual era a inervação, vascularização, os nomes de cada parte do dente. E essa explicação de que e com o desenvolvimento das postagens, com a linguagem subjetiva, como funciona o banco de dentes, os discentes, eu posso falar por mim e por nosso grupo de vivencionistas, que eu converso bastante, a gente desenvolveu habilidades e competências que vão ser levadas por toda a nossa vida acadêmica e profissional, porque a gente conseguiu cumprir o objetivo da extensão, que é levar o conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade, e fazer isso com uma linguagem acessível e consigam compreender foi muito importante para mim, tanto para mim quanto para os outros extensionistas. Era isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Fernanda. Professora Maria Cristina. Ok, parabéns, né, mais uma vez. Então, Fernanda, eu achei bem interessante, porque vocês, além de manterem o banco de dados, desculpem, o banco de dentes, né, vocês também trabalharam com a questão da educação para a saúde. Então, o alcance disso é extremamente interessante. E eu queria saber se, comparando com anos anteriores em que não foi online, né, talvez vocês nem tivessem no Instagram, qual foi essa diferença, né, observada nesse ano? E outra pergunta que eu vou fazer é em relação à doação. Se a doação sofre o mesmo que muitos outros órgãos, né, que a gente precisa e não tem, ou se realmente a doação foi mais adequada, as pessoas participaram melhor, fizeram maior quantidade de doações, essas coisas. E como você se sente, né, desenvolvendo a extensão, pensando na sua futura profissão? Eu respondo agora ou espero mais perguntas? Primeira, a professora Berla também. Parabéns, né, Fernanda, pela sua apresentação, parabéns à professora Raquel, né, pela proposta. Eu acredito que, assim, levar essa informação à população, né, do dente como órgão, a importância dele, né, nas questões acadêmicas, de pesquisa, de extensão, é de extrema relevância, né, o projeto de vocês. Uma questão que eu fiquei, assim, um pouco com dúvida, qualquer pessoa pode doar, né, se tem critérios, se desde a infância mesmo, você falou dente de leite, ou todos os outros órgãos, eu até notei aqui para não falar bobagem, a arcada dentária completa, né, cada órgão, né, do tipo de dente diferenciado, se tinha critérios com relação também às medidas de segurança, né, de biossegurança, por conta dessa questão da pandemia, se teve alguma diferença, né, na questão da extração, do armazenamento, né, para depois vocês fazerem a coleta. Então, assim, eu queria saber se tem critérios relacionados a isso, se infantil também se faz parte dessa questão da coleta, e se o dente tem que estar em perfeito estado, né, ou não sei. Eu queria só entender um pouco mais essa relação da extração, né, e se teve alguma diferença na questão da coleta por conta das medidas de biossegurança, por conta do Covid. E como que foi, eu sei que você falou, né, mas assim, pensando a longo prazo, né, a importância dessa vivência extensionista na sua formação enquanto profissional. Muito bem. À vontade, Fernanda. Muito obrigada pela pergunta, professora Maria Cristina Berla.
Então, respondendo a primeira pergunta, a diferença entre os outros anos para esse é que esse é o meu primeiro ano, acho que eu não falei, mas é o meu primeiro sendo extensionista no Banco Fidence, mas entrando em contato com os colaboradores, com a técnica, com a auxiliar técnica, ela me explicou que nos outros anos fazia coletas de cerca de 1.000 dentes por ano, assim, fazia muitas coletas mesmo, porque cada dentista tinha que coleta. E esse ano, por conta das medidas de biossegurança, a gente contato com os dentistas, pedindo para que eles continuassem arrecadando os dentes, mas a gente não pode ir lá, a gente não pode ir aos dentistas, pegar os dentes e levar para a sede do banco, porque a gente só pode trabalhar de maneira remota. Então, esse foi o principal impacto, que a gente não teve esse contato pessoal, presencial com os dentistas parceiros. A gente pediu para que eles continuassem fazendo a arrecadação e deram feedback dizendo que estavam fazendo ainda as coletas. Se as atividades presenciais voltassem, a gente pudesse ir lá realizar a coleta. Só que isso ainda não foi possível por conta das medidas de biossegurança. Então, a principal diferença foi essa, de que a gente não pôde ir lá pegar os dentes dos dentistas, mas eles disseram que ainda estão coletando. Outra coisa, no Instagram, teve um aumento significativo. A professora falou bastante que muita interação, muito engajamento, coisa que em anos anteriores não aconteceu, porque o banco era mais voltado para essa parte, quando era presencial, era mais voltado para a parte de arrecadar os dentes. Então, assim, esse ano a gente utilizou muito as redes sociais, para principalmente promover que o dente é um órgão, não pode ser comercializado, e explicar todo o funcionamento do órgão dental. E, sim, qualquer dente pode ser doado, mesmo se tiver com alguma cárie, quebrado, qualquer dente, por pesquisas que eles não utilizam todo. Tem pesquisas que eles utilizam só uma parte do dente, aquele fracionamento do dente. Então, qualquer dente pode ser aproveitado. Por isso que a gente recebe qualquer dente de leite, que de crianças não recebemos dente de leite. Aí quem doa já é o responsável pela criança. Mas sim, nós recebemos todo tipo de dente, porque todo dente pode ser utilizado. A gente sempre aproveita, sempre tem alguma pesquisa que utiliza alguma partinha do dente. E foi uma experiência que eu pretendo, apesar de estar só no terceiro período, e ainda tenho mais 7 períodos adiante, foi muito engrandecedora, muito gratificante ter esse contato. Na minha vida profissional, eu vou conseguir passar para os meus pacientes, explicar que o dente dele é um órgão e que ele pode doar e que vai ser benéfico tanto para estudantes da graduação que estão no começo do curso, nas disciplinas de anatomia odontológica, quanto pesquisadores. Então, assim, ter o contato com o banco de dente no inovação foi muito importante, porque eu aprendi a passar esse conhecimento para as pessoas de maneira muito didática, porque com as postagens nós utilizamos uma linguagem muito didática com os quizzes, e para mim foi muito gratificante poder explicar à população, levar esse conhecimento para a população, explicar que o dente dele não deve ser jogado no lixo, não deve ser descartado, vai ser muito útil para o conhecimento, para levar a ciência, sabe? Na parte das pesquisas. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, não lembro. Ficou falando? Nós temos mais algum minuto, Emanuel? Ainda faltam 4 minutos para terminar. Se tiverem mais alguma pergunta, à vontade. Fernanda, se quiser falar mais alguma coisa também. Então é isso, eu queria... E também, se alguém não conhecia o Banco de Dentes, aqui divulgar que o Banco de Dentes é um projeto que a gente precisa, se vocês conhecerem algumas pessoas que fazem, e a gente, sim, outra coisa que a gente deixou bem claro, a gente deixa claro que a gente não pede para as pessoas extraírem o dente para doar para o Banco de Dentes. Já são dentes que precisam da extração. Se aquele dente precisa fazer a extração, aí o dente extraído, a gente está que eles guardem. Como a gente não está fazendo a coleta,
contato com o público, com os dentistas parceiros, ainda bem que não precisa fazer a extração para doar. Como a gente não entrou em contato, como a gente entrou em contato com os dentistas parceiros, o nosso outro público-alvo era a população em geral. E a gente explicou para eles, olha, vocês, o dente, nesse período de pandemia que a gente não está fazendo a coleta, você armazene seu dente de tal forma para que o dente não perca nenhuma parte físico-química. É bom que você, o jeito mais apropriado, caso soro fisiológico, que é uma forma acessível, as pessoas têm em casa, ou se não, guardar mesmo na geladeira. Então, assim, a gente explica que o dente, eles não precisam extrair o dente para doar, é um dente que eles já deveriam extrair, e a gente explicou a maneira correta de armazenarem para quando nós voltarmos as coletas, a gente não sofrer esse impacto que gerou tanto que foi trabalhado de maneira remota. Eu acho que era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Se alguém tiver mais uma... Tá certo, Fernanda. Muito obrigado pela tua apresentação. Agradecemos também as avaliadoras. E vamos ao próximo projeto, então. Agora nós temos a apresentação de orientações de enfermagem para o preparo intestinal no exame de colonoscopia. Quem são os apresentadores? Sou eu, bom dia. Bom dia, Rosiane. É só você? Isso, só eu. Você vai compartilhar material? Não, só falar mesmo. Muito bem, Rosiane. Você tem, então, 10 minutos para fazer sua apresentação. Fique à vontade e boa apresentação. Ok, obrigada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Rosiane Vieira Silva dos Santos. Eu sou estudante de enfermagem do 9º período e atualmente sou a bolsista do projeto, que é intitulado Orientações de Enfermagem para o Preparo Intestinal no Exame de Colonoscopia. Nesse projeto, ele é desenvolvido pelos docentes do Departamento de Enfermagem Clínica do CCS, juntamente com estudantes de enfermagem, e também conta com a participação de enfermeiros do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, e é coordenado pela professora doutora Ana Paula Marques Souza. Bem, o nosso principal objetivo quanto a esse projeto, como o nome mesmo diz, é fazer orientações para os pacientes que vão fazer o exame de colonoscopia. Que orientações são essas? São como realizar esse preparo intestinal. Por exemplo, qual a alimentação que eles devem comer, o que eles não devem comer, o tempo de jejum que é necessário. E com anteriormente à pandemia, né, esse projeto ele funcionava no hospital universitário, no ambulatório, e tinha como público-alvo os pacientes que iriam até lá para fazer a colonoscopia. Mas, diante da pandemia, né, de todas as alterações, a gente precisou ampliar esse público-alvo, não somente para quem ia fazer a colonoscopia, mas para a sociedade do modo geral. Então, a gente também acabou ampliando o assunto. Enquanto a gente só abordava, quando anteriormente a gente só abordava o preparo do exame de colonoscopia, o preparo intestinal, a gente ampliou o assunto, começou a falar mais sobre o exame em si, sobre a colonoscopia, porque muita gente não conhece e tem medo, né? E também tem aquele estigma. Então, a gente começou a focar explicando o que é a colonoscopia, quais são as indicações, os principais objetivos, né? As doenças que são diagnosticadas com esse exame. Então, a gente acabou ampliando. E, para isso, também a gente precisou fazer alguns preparos, como eu tive que fazer o curso de preparatório, né, para agir com as mídias digitais, para poder utilizar mídias digitais, que foi o curso ofertado pela assessoria de extensão, que foi muito proveitoso, e depois a gente criou o perfil do projeto e passamos a fazer postagens semanais, tratando do exame de colonoscopia, do preparo intestinal,
também focamos bastante na importância dele, que a principal importância do exame é o rastreamento do câncer de colo do útero. Então, nós falamos bastante do câncer de colo do útero e da importância de se fazer a colonoscopia, porque a gente sabe que o câncer do colo do útero ele é o segundo que acomete mais homens e mulheres, com exceção do câncer do melanoma. Então, a gente focou bastante nisso, e também sem perder o objetivo, que era o preparo intestinal, né? Então, como principais resultados, a gente alcançou um total de 280 seguidores de outros estados, do estado de São Paulo, de Rio de Janeiro, do Maranhão também, na maioria mulheres, um total de 75% foi de mulheres, na idade entre 18 a 64 anos, mas a gente também conseguiu atingir o público-alvo, porque o exame da colonoscopia, ele é indicado a partir de 50 anos. Então, nosso público, né, os nossos seguidores, eles chegavam até 64 anos. E fizemos essas postagens semanais, e teve bastante interação, tanto de não só pacientes, mas também de profissionais, médicos, que trabalhavam com esse exame, que tinham clínicas, e também muitos pacientes faziam perguntas no direct, e aí sempre depois de uma pesquisa, né, uma bibliografia segura, com orientação da professora, a gente respondia essas perguntas. E, para mim, esse projeto ele foi um desafio desde o início, né, diante das inovações todas que foram necessárias, mas, apesar de tudo, foi muito engrandecedor, tanto para mim como pessoa, como estudante e futura profissional de enfermagem. Também adquiri novas habilidades com as mídias digitais, né, que são tão usadas, que também é uma possibilidade de divulgar questões profissionais e tudo, além também de ter esse contato com esses profissionais, com essas outras pessoas de outros estados, e também poder aprofundar mais esse conhecimento acerca desses exames endoscópicos, que é tão importante. Acho que ainda tenho 5 minutos, mas eu acredito que eu já tenho terminado tudo. Terminado, Rosiane? Sim. Sim? Tudo bem. Então, vamos lá. Professora Berla, pode fazer suas perguntas. Parabéns, Rosiane, né, e professora Ana Paula, né, pela proposta. Assim, acho que todo projeto, né, que leva a informação à sociedade é um projeto assim, muito salutar. Existe muito estigma e preconceito, né, em alguns exames, e talvez esse seja um dos exames que tem esses estigmas e preconceitos. E como acho que alguém colocou aqui no chat, né, às vezes demanda dessa necessidade interprofissional, né, até apoio psicológico, né, para lidar com todas essas questões. Então, assim, adequar isso, né, para uma proposta informativa via as redes sociais é algo extremamente relevante. Aí eu queria perguntar, porque assim, o projeto inicial ele tem uma proposta de acompanhar as pessoas que estavam no HU para fazer a colonoscopia. O serviço do HU ele parou. Se não parou, houve algum tipo de necessidade de orientação a essas pessoas? Como que vocês, de certa forma, alcançaram essas pessoas, caso esse serviço teve continuação, né? Porque assim, eu não tenho conhecimento. Então, eu queria que, se você tivesse conhecimento dessa informação, apresentasse. Então, acho que era essa a questão, assim. E assim, você falou um pouco da sua experiência, né, enquanto estudante de enfermagem, né, da participação desse processo. Então, assim, das habilidades que você acabou desenvolvendo. Então, assim, como que isso fica para a tua vida
profissional, né? Não sei se você participou de outros projetos de extensão presencial, esse comparativo, né, de um projeto assim mais remoto. Maria Cristina? Então, quero parabenizar também pelo projeto, né? Mais uma vez a gente está aprendendo muito aqui. E da mesma forma que o projeto anterior, eu vi que vocês também adequaram, né? Complementaram, que era talvez um projeto mais técnico, mais localizado, né? Dentro do hospital, mas que vocês adequaram para a questão educacional também. Então, como é que você encarou esse desafio, né? E agora chegando muito mais longe, porque eu acho que foi uma das vantagens do isolamento social em si, é que nós alcançamos, né, o mundo, né? Então, isso passa a ter outros desafios, passa a ter outros públicos. E como é que você está encarando essa questão de chegar mais longe, né? Essa responsabilidade agora de poder trabalhar também não só a orientação técnica, mas também a questão educacional. E quero também perguntar se o perfil do Instagram veio para ficar, né? Porque agora, com os projetos da forma que estão, quando a gente voltar ao normal, como é que ficaria? Se vocês vão continuar realmente com esse apoio mais à distância e se há novos desafios, se há novas propostas, como é que vocês vão encarar o projeto nesse sentido? Sim, respondendo à primeira pergunta, né, sobre os exames. Bem, a última informação que eu tive, que bem no início da pandemia, foi cancelados os exames, mas já voltou, somente para os pacientes que estão internados. Mas as orientações continuou, por quê? Apesar de eu, como estudante, não poder estar lá presencialmente, mas a coordenadora do projeto, ela trabalha lá na área mesmo, lá no ambulatório, e também tem outros enfermeiros, que também fazem parte do projeto, então elas também estão divulgando para os pacientes que estão lá internados, estão fazendo o exame, nosso perfil, então deu continuidade, apesar disso, internamente, né? E sobre minha experiência, né? Sim, eu já participei de outros projetos presencialmente, não foi na mesma área, mas com certeza uma das vantagens agora foi que a gente conseguiu atingir um maior público, bem diversificado, né, de outras regiões. E para mim o principal desafio foi exatamente aprender a usar essas redes, né, que eu não tinha muita familiaridade. Então, eu aprendi não só a criar, como a fazer ela ficar atrativa, né? Com as postagens, os vídeos, também escolhendo as cores. Então, essa questão mais técnica foi isso, essa parte da utilização das mídias sociais. Estou pensando futuramente, né, uma possibilidade até de criar o meu perfil enquanto futura enfermeira, também continuar com orientações, né, educativas, também é uma possibilidade. E o que também muito importante que eu achei foi essa interação com essas pessoas de outros estados, né, assim, tão eficazmente. Acho que foi isso. Falta alguma pergunta? Professoras contempladas nas respostas? Ainda tem tempo. Sim, sobre a continuidade, né? Sim, vai continuar, porque, como eu falei, a professora ela está lá dentro mesmo do hospital, e mesmo quando eu me formar, né, eu vou continuar, tenho pretensão de continuar no projeto, não só eu, como outros alunos que entraram no projeto, vai continuar assim, com o nosso perfil no Instagram. Muito bem. Nem mais uma pergunta para o projeto? Ótimo. A gente agradece, então, Rosiane, agradece também as avaliadoras.
e a gente ainda tem algum tempo. Então, o que eu vou deixar em aberto para se os avaliadores tiverem alguma pergunta remanescente sobre algum dos outros projetos ou sobre mesmo esse último projeto, fiquem à vontade. Senão, a gente vai encerrando essa ITER-Tour. Licença. Eu, como assistente de sala, eu queria dar só uma palavrinha, viu? Em relação ao projeto de Rosiane, eu queria dizer que eu fui testemunha do projeto dela. Ela não estava presente, mas ensinou o projeto em si. E como eu fui fazer esse exame pela primeira vez, fiquei com muito medo. Tive que fazer esse também, endoscopia também, junto no mesmo dia. E foi um preparo muito complicado para mim. Porque o preparo não é fácil desse exame, né? Toda a medicação, a alimentação e tudo. Eu fui tudo bem orientado para que eu corresse tudo bem. E num dia eu fiquei tão debilitado que quase que eu desmaiava. Quase que eu fui desmaiar, praticamente. Aí chegou a enfermeira, me deu todo o apoio psicológico, emocional, me acalmou bastante. E foi que eu botou o soro, botou anestesia, pá, apaguei. E deu tudo certo, graças a Deus. Então esse era meu testemunho que eu também queria contribuir nesse projeto que é tão importante. Muita gente pensa que não é importante assim, né? Porque é divulgação e tal, mas é bom poder mais saber, porque se eu fizer errado o exame, tem que fazer tudo novamente. Então, tanto gasto quanto dinheiro, quanto psicológico, quanto emocional, físico, é muito grande. Então, uma orientação bem feita e o exame sair bem feito também, isso é bem gratificante mesmo, esse resultado desse projeto. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Obrigada também por compartilhar essa experiência. Sim, o preparo intestinal ele é indispensável para a realização do exame, porque se não tiver um preparo intestinal, ele pode tanto demorar quanto pode não atingir o objetivo, que é examinar toda a estrutura do intestino, né, através da câmara, porque o médico ele coloca um colonoscópio que tem uma câmara na ponta, né, e ele vai visualizar toda a estrutura do intestino e vai procurar se tem alguma alterações. E as principais alterações são projeções do intestino, que são pólipos, só que eles podem tanto ser grandes, como podem ser bem planos. E se o intestino não estiver totalmente limpo, o médico não vai visualizar. Durante o exame da colonoscopia, esses pólipos, que são as projeções do intestino, eles são retirados, e a maioria dos cânceres, eles iniciam a partir dessas estruturas, por isso que é importante retirar. Então, se o intestino tiver com algum resíduo, né, resto de alimentação, o médico não vai ver e não vai conseguir retirar. Muito bem. Então, eu deixo um minutinho para a professora Maria Cristina, um minutinho para a professora Berla, para elas também encerrarem, né, sua participação, e depois a gente encerra essa ITER-Tour. Então, eu vou iniciar. Eu fico muito feliz, como eu disse, eu aprendo muito, né, nessas avaliações. Então, eu nem sabia que existia um banco de dentes. Também não. Eu conhecia de nome a terapia floral, mas eu não sabia como funcionava, então aprendi muito. Não sabia que tinha que ter toda essa preparação para fazer uma colonoscopia, não, graças a Deus também nunca precisei fazer nem endoscopia, nem colonoscopia, mas eu não sabia, assim, a dificuldade que é, né, até a preparação, né, psicológica, como o assessor de extensão, não sei o nome. Emanuel. Que ele acabou de escrever, né? Então, isso mostra a relevância da extensão, né? Desse cuidado, dessa preparação. Eu acho que isso é extremamente importante. E as pessoas, às vezes, se sentem sós, se sentem desprotegidas, se sentem com medo, né? E esse apoio é extremamente importante, até para a pessoa, como agora vocês estão falando, né? Explicando para a pessoa o que é o exame, como funciona, a pessoa já vai melhor preparada. Então, eu quero parabenizar a todos, inclusive a questão da música, né? A música na saúde, a gente sabe que tem vários fatores, principalmente o psicológico, a questão energética que nos envolve, tudo isso que se reflete na própria saúde e na cura. Então, nós temos muito poder de cura nós mesmos. Então, nós precisamos abrir esses canais, esse conhecimento que muitas vezes não temos.
Então, nesse mundo muito cartesiano que nós temos, principalmente a questão da saúde, né? Que acha que tem tal doença, toma tal remédio, né? E esquece de ver o holístico, esquece de ver tudo isso. Então, todas essas formas, né? Muitas vezes terapia alternativa, elas são extremamente importantes e nós não damos o devido valor, né? Então, eu espero, com a divulgação de tudo isso, que a gente possa ter mais saúde, né? E as pessoas tenham uma cabeça mais aberta para poder se preparar. Então, é isso. Parabéns a todos. Foi um prazer estar nesta sala. Obrigado, Maria Cristina. Eu também queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse momento. A universidade ela foi muito feliz, né, na manutenção da extensão, mesmo nesses períodos de isolamento e distanciamento social. E eu acredito que para todos nós foi um grande desafio, né, estar se readequando, né, buscando a criatividade para que a informação, os serviços, as propostas, elas chegassem até a sociedade. E a gente viu muitas, né, a partir das falas de vocês, e certamente de todas as apresentações que estão acontecendo ao longo desses dias, o alcance, né, à sociedade de uma forma geral, a importância da universidade junto à sociedade, né, o seu papel social, o seu papel científico, né, o seu papel frente à população como um todo, o retorno que a gente dá. Então, assim, parabéns a todos os 4 projetos, a toda a equipe, né, e as pessoas que, de certa forma, fizeram a construção, né, e participaram e tiveram acesso a essas informações. Agradecer a equipe, né, que conduziu aqui a mesa, parabéns pela condução, né, foi assim, bem legal, né, assim, fluiu tudo muito bem. E, assim, eu tenho várias anotações aqui, vou entrar no Instagram de vocês, né, para somar e ter mais acesso às informações. Muito obrigada pela oportunidade e que a gente possa ter um bom dia. Obrigado. Eu agradeço também a participação de vocês, avaliadores, daqueles que apresentaram os projetos. Eu estava cheio de perguntas também, mas a gente tem que se segurar para não poder interferir no processo, né? Agora, o que eu acho muito interessante da apresentação dos projetos é que esse momento da pandemia fez os projetos se voltarem mais para aquilo que é a extensão de verdade, que é para fora da universidade. Acho que isso é um dos benefícios que a gente teve desse período, e eu espero que a extensão continue olhando com esses olhos, né? De que extensão é realmente ir até a comunidade, é ir até a população. É para isso que a gente tem ou cria os nossos projetos de extensão. Eu vou pedir para abrirem as câmeras para a gente registrar a participação de todo mundo, por favor. Pessoal, só um momentinho aqui enquanto ajusto a tela, para ficar a tela para todo mundo aparecer. Para a gravação, não é isso? Pode parar depois, que daí eu vou encerrar ainda a Etertune. Beleza. Primeiro faz o registro. Pronto. Certo, só um momentinho, todos, né, felizes aí, sorrindo. Eu vou bater a... Já, guarda um momento para eu conferir se está tudo ok na foto. Show de bola. Dá para ele conferir. Obrigado a todos. E antes de sair, ligue a câmera e os microfones. E coloque nas redes sociais também aqui no chat. Muito obrigado. Então, eu agradeço a participação de todos os apresentadores dos projetos, dos coordenadores que também estavam acompanhando, dos avaliadores, do nosso assistente de sala, do Emanuel, que comigo, né, realizaram a administração e a mediação dessa Etertune. A Etertune de número 7, da área de saúde do ENEX 2020, promovido pela Coordenação dos Programas de Ação Comunitária, COPAC, do Programa de Reitoria de Extensão, PROEX, da Universidade Federal da Paraíba. Assim, damos por encerrada essa atividade. Tenham um bom dia e uma excelente semana, pessoal. Agora pode parar a gravação, Ana. Tchau. Tchau, gente. Bom dia a todos.